Irmãos, todos nós reunidos aqui nessa manhã, em um momento ou outro das nossas vidas, nós temos algo em Betânia que certamente foi marcado por lágrimas. Talvez um momento em um quarto de hospital, talvez um diagnóstico inesperado que nos pegou de surpresa, quem sabe talvez um telefonema na madrugada que nos despertou do sono e não nos permitiu mais voltar. Quem sabe alguns de nós ainda com a cena de um túmulo fechado diante dos nossos olhos de alguém que nós amávamos. Quem sabe a dor da saudade de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, de um ente, de um irmão querido. E quem sabe ainda dentro de nós ecoa na nossa alma: mas e se Deus tivesse? Mas e se Deus tivesse? Queridos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, o que nós encontramos não é apenas a história de um milagre. Sobretudo o que nós encontramos na passagem que nós lemos é a história de uma família que amava Jesus, que tinha a presença de Jesus na sua casa, que tinha contato direto à presença de Jesus, mas ainda assim, uma família que sofreu. Eu confesso para os irmãos que essa passagem é uma passagem que, via de regra, nos desconcerta. Ela nos desconcerta porque, no fundo, o que o nosso coração insiste em pensar é: ora, se Jesus me ama, então Ele sempre vai chegar antes da dor. Se Jesus me ama, então Ele não vai permitir que eu sofra. Se Jesus me ama, então Ele vai me livrar do luto, da dor na alma. Mas aqui, meus irmãos, João faz questão de registrar algo surpreendente. Por favor, vá acompanhando isso na sua Bíblia. E se a sua Bíblia estiver no seu celular, não fique tentado a sair dela para outro aplicativo. Mas olha no verso 5. João registra algo aqui que é surpreendente. Diz assim: Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. Agora olha o verso imediatamente à frente, o verso 6. Quando, pois, ouviu que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Todos nós sabemos que um acidente, uma enfermidade para a morte, que em um momento de necessidade de socorro urgente, cada segundo conta. Lázaro estava gravemente enfermo. Jesus tem consciência da gravidade daquilo que o seu grande amigo estava vivendo. E o texto diz que ainda assim, ele se demorou 2 dias. O texto nos mostra, irmãos, no verso anterior, que ele ama essa família. E no verso seguinte, o texto nos mostra que ele demora. Meus irmãos, como é que a gente pode entender isso? Eu queria que você lutasse com o seu sono nessa manhã e abrisse o seu coração para Deus e dizer: Senhor, como é que é possível entender isso? Entender que alguém ama, que alguém tem cuidado, que alguém preza, que alguém guarda, mas ao mesmo tempo a impressão que alguém não se importa. Irmãos, hoje nós veremos que aqui em Betânia não foi apenas um lugar de comunhão, como a gente viu no domingo passado. O texto nos mostra que Betânia também é lugar de lágrimas. E talvez, quando a gente chegou aqui nessa Betânia, a primeira impressão que a gente teve foi justamente isso: uau, que bênção, agora eu estou em comunhão com Deus, com Jesus, agora eu estou em comunhão com o corpo de Cristo, agora eu estou em comunhão com a igreja. Mas de repente, em um dado momento, as lágrimas chegaram, e a dor entrou, e o luto bateu, e o sofrimento se alojou. Mas, irmãos, é exatamente nesse lugar, que é também lugar de lágrimas, que a Bíblia revela algo extraordinário para nós nessa manhã. Porque Betânia também é o lugar onde a glória de Deus se manifesta, apesar das nossas lágrimas. Rapidamente, para nós nos situarmos nesse texto, vamos lembrar que esse evangelho foi escrito por João, aquele que é conhecido como o discípulo amado do Senhor.
Esse evangelho ele é o último a ser escrito, ele foi escrito já no final do século I, e ele foi escrito para encorajar uma comunidade cristã que estava enfrentando perseguições e dúvidas. Ora, algo não muito diferente talvez em alguns de nós nos nossos dias. Dúvidas, conflitos, perseguições, dificuldades na caminhada cristã. E o propósito desse livro é declarado nele mesmo, lá no finalzinho dele, no capítulo 20, no verso 31, essas são as palavras registradas. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, irmãos, os sinais aqui em João, os milagres, não são espetáculos. São revelações a respeito de quem é esse Jesus. João quer que os seus leitores tenham uma certeza: esse Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o evento que nós lemos aqui se passa naquela aldeia que nós também aprendemos a semana passada, chamada Betânia. O texto diz que ficava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, era uma medida da época. Transformando isso em quilômetros, Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho. Lázaro, ele estava morto já havia 4 dias. E todos nós sabemos que nessa altura, num tempo onde o corpo não recebia nenhum preparo, como hoje nos nossos dias, ele já havia entrado em decomposição. A decomposição já havia se iniciado no 4º dia. Aqui o texto diz que muitos judeus estavam ali consolando a família. Agora, o que chama a atenção é que o milagre acontece à vista de testemunhas, de todos que estavam ali, não é um segredo. Então não foi um fato isolado somente entre Marta, Maria, Lázaro e Jesus, para que depois as pessoas dissessem: não, é mentira, isso é conversa, Lázaro nem estava morto, nada. Eles colocaram ele vivo lá dentro, isso aí é para fazer a fama de Jesus, mas todos que estavam ali presenciaram isso. João então ele vem revelando nos capítulos anteriores que Cristo é de fato Jesus, e Jesus de fato é o Cristo. Ele vem fazendo isso de maneira progressiva, por meio desses sinais, dessas maravilhas. Então, na altura do capítulo 11, é uma confirmação, para poder dizer somente Deus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, e Jesus tem essa autoridade. Daí, irmãos, o capítulo 10, que está imediatamente aqui, antes do texto que nós lemos, ele termina com uma tentativa de apedrejamento sobre Jesus. Então o problema que Jesus enfrenta de perseguição não é só na última semana, quando ele vai ser traído, preso, julgado, condenado e morto. Ele já vem tendo essas dificuldades. Jesus ele é rejeitado mais uma vez lá em Jerusalém, e agora ele chega em Betânia. E aquilo que nós falamos também na semana passada, esse texto nos mostra: Jerusalém rejeita, Betânia o acolhe. Agora nesse texto aqui fica claro, Jerusalém o persegue, mas Betânia está em sofrimento. E é aqui, irmãos, que o nosso Salvador revela algo central para a nossa fé cristã. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando as lágrimas chegam, quando a dor da saudade bate, quando o luto nos sufoca, quando as lutas nos desafiam, irmãos, o que o Senhor quer nos lembrar no fundo do nosso coração é essa sua revelação para nós: eu sou a ressurreição e a vida. Então, aqui Cristo transforma as nossas lágrimas em palco para a manifestação da sua glória. Por isso Betânia é lugar de lágrimas e de glória, porque aqui ele transforma as lágrimas num palco de manifestação da sua glória. De maneira que nós temos nesse texto, irmãos, 3 verdades que fazem de Betânia um lugar de lágrimas e de glória. Vamos olhar quais são essas verdades então. A primeira você vai notar aí do verso 1 até o verso 16. O texto é grande, nós não temos tempo para explorar os detalhes pormenorizados, mas nesse grande bloco, o que nós aprendemos é que a demora de Jesus não nega o seu amor. Guarda isso no seu coração.
A demora de Jesus não nega o seu coração. O texto diz que Lázaro adoece. O texto diz que as irmãs enviaram uma mensagem e o conteúdo é assim: aquele a quem amas. Daí o próprio texto aqui, João vai reafirmar que Jesus amava Lázaro. Percebe que não é uma ligação, não é um e-mail, não é uma mensagem de WhatsApp. Jesus estava distante, Lázaro estava doente, então até essa mensagem chegar até Jesus já tem um tempo. E ainda assim, depois que essa mensagem chega até Jesus, o texto diz que ele permanece lá ainda distante 2 dias. Irmãos, olha para mim, por favor. O que a gente aprende nesse texto é que a demora de Jesus não é ausência de amor. A demora de Jesus aqui é intencional. A demora de Jesus aqui é uma preparação para a revelação da sua glória. Ele diz literalmente com essas palavras: esta enfermidade não é para a morte, mas para quê? Para a glória de Deus. Ele está dizendo isso antes mesmo de Lázaro morrer. Porque ele sabe plenamente o que é que vai acontecer, porque como Deus que é, ele mesmo estabeleceu o acontecimento de todas essas coisas. De fato, a morte viria. Mas o que Jesus deixa claro aqui, irmãos, desde o princípio, é que a morte não seria o fim. Daí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, em algum momento de luta, de dor, de lágrima, de sofrimento, seu coração já interpretou o silêncio de Deus como um possível abandono? Às vezes não é assim, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não se importa, parece que Deus não responde, parece que Deus está distante, parece que Deus não está vindo, parece que Deus não vai resolver. Não é isso que o nosso coração, via de regra, fomenta para a nossa fé? Alguma vez seu coração já mediu o amor de Deus pela velocidade da resposta? Se eu orei e Deus respondeu assim, ó, estilo fast food. Nossa, como Deus me ama. Acabei de orar, olha aqui, ó, gênio da lâmpada. Plim! Mas se eu orei e aí Deus não respondeu hoje, Deus não respondeu amanhã, Deus não respondeu mês que vem, Deus não respondeu esse ano, Deus não me ama. O que eu peço Ele não me dá. Irmãos, que essa primeira verdade nos encoraje é confiar na soberania de Deus, mesmo quando Ele parecer tardar nas nossas vidas. Deus não deixa de ser soberano, Deus não deixa de estar no controle, Deus não deixa de ser Deus, ainda quando Ele não nos responde no nosso tempo. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então confie na soberania de Deus, mesmo quando Ele parecer tardar. Uma outra coisa que esse bloco nos ensina é não avaliar o amor de Cristo pelo nosso relógio. Muitas vezes é assim que a criança faz, não é? Se ela te pede um doce e você dá o doce imediatamente para ela, como você é bonzinho, como você ama. Mas se você falar para ela que não é hora de comer doce, que só pode comer doce na sobremesa depois do almoço, mas ainda é 5 horas da manhã, ela fala assim, não gosta de mim, você é mau, não sou mais seu amigo. Nós não temos que avaliar o amor de Cristo, irmãos, pelo nosso relógio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Na língua portuguesa, a ideia de tempo é uma só. Mas no contexto bíblico, o tempo aparece em 2 sentidos. Você tem o tempo que é o cronos, de onde vem cronológico, cronologia, que é via de regra o nosso tempo com presente, passado e futuro. Mas na Bíblia você tem também o tempo de Deus, que é o kairos. Quando a Bíblia diz que 1000 anos aos seus olhos é como o dia de ontem que se foi. Então o Deus que está aqui hoje é o Deus que estava lá na criação e é o Deus que já está lá na consumação. Para Ele, tudo está diante dos seus olhos aqui, no eterno presente de Deus. Então nós não temos que avaliar, irmãos, o amor de Cristo pelo nosso relógio. Como diz o teólogo Herman Bavinck,
A providência divina não é cega nem acidental. A providência divina é o desdobrar sábio e santo do plano eterno de Deus. Deus está no controle da sua vida, assim como Ele estava no controle da vida e da morte de Lázaro. Então, meus irmãos, a demora de Jesus não nos nega o seu amor. A segunda coisa que nós aprendemos aqui está do verso 17 até o 37. É que as lágrimas não são falta de fé. Isso é algo que a nossa cultura precisa aprender. Principalmente nós, homens, porque desde pequeno nós falamos para os nossos filhos ou ouvimos os nossos pais: para de chorar, menino, porque homem não chora. Você não é homem, não? Por que você está chorando? E de repente nós estamos aí com uma geração de homens adoecidos emocionalmente, porque não conseguem nem diante de Deus expor as suas emoções. Interessante, porque quando Jesus chega, a primeira coisa que Marta fala para ele é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E aí desenvolve o diálogo. Passa um pouquinho, ela vai chamar Maria. Não sei se você nota, né? Da outra vez, quando Jesus chega em Betânia, Marta está toda agitada, Maria está sentada. O texto diz aqui que Marta foi encontrar com Jesus lá na estrada. Maria estava sentada dentro de casa. Aí Maria chega, encontra Jesus. E a primeira coisa que ela fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui. Irmãos, essas mulheres, elas creem que Jesus não é apenas um professor, um mestre, o amigo deles. Marta deixa claro aqui, elas creem que Ele é o Cristo prometido no Antigo Testamento, o Filho de Deus que haveria de vir, que veio. Elas creem, mas o texto deixa claro também que elas estão sentindo dor. E sabe o que chama a atenção diante da dor dessas mulheres, do luto dessas mulheres? É que Jesus não as repreende por estarem chorando. Pelo contrário, o texto nos mostra que ele se comove profundamente. O texto deixa claro, irmãos, que ele se indigna, que ele se perturba e por fim ele chora. Você parou para pensar que o próprio Deus, diante do resultado do pecado, ele estremece. Jesus está diante de uma cena de morte e ele está indignado, porque o salário do pecado é a morte. O texto mostra, irmãos, que o Filho de Deus chorou diante do túmulo do seu amigo. Esse versículo, não sei se você sabia, ele é o mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Mas talvez aqui você encontre uma das maiores teologias da Bíblia, porque Jesus, ele é Deus, mas ele é também 100% homem. Um espírito não pode chorar, um Deus não chora, mas Jesus chorou. Isso mostra, irmãos, a profundidade da teologia da encarnação, do fato de que verdadeiramente ele morreu numa cruz, ele sofreu, ele padeceu. Mas esse aqui nos mostra, irmãos, que ele não é indiferente à nossa dor. O nosso sofrimento não passa batido. Deus não é aquele durão que não olha ou de repente olha somente de longe o nosso sofrimento. Ele não é indiferente, ele não é frio, ele não é distante. O texto mostra que o seu Deus, ele entra na sua dor. Nas palavras do próprio Calvino, Cristo não apenas provou que era homem, mas mostrou quão profunda é a sua compaixão por nós. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você continua achando que você precisa ser forte demais diante das lutas e lutos dessa vida? Você continua achando que você tem que ser forte demais diante de Deus para não incomodar muito Deus? Você pensa que lágrimas desagradam o Senhor, que dor, que angústia, sofrimento é perturbação ao Senhor? Esse texto então nos ensina que nós temos que levar a nossa dor diretamente ao trono de Cristo. Esse texto nos ensina, irmãos, que nós não temos que esconder as nossas perguntas. Senhor, mas se o Senhor tivesse? Mas Senhor, se o Senhor tivesse?
Esse texto nos ensina, irmãos, que nós devemos confiar que o nosso Senhor se aproxima do nosso coração quebrantado. O Salmo 51 diz que Ele se compadece do coração compungido. Então as lágrimas não são falta de fé. Terceira e última coisa que esse texto nos ensina, vai do bloco do verso 38 ao 46. Terceira verdade é que a glória de Cristo se manifesta na sua autoridade sobre a morte. Antes do milagre, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Percebe? Ele não está dizendo assim, eu faço ressurreições acontecer. Eu tenho autoridade para ressuscitar. Não é isso, ele diz, eu sou. E essa é uma das vezes que essa expressão é registrada por João de maneira intencional. Lembra lá em Êxodo, quando Moisés está sendo encorajado por Deus a liderar o povo na saída da escravidão. Daí Moisés fala assim, Senhor, mas se as pessoas me perguntarem quem o Senhor é, o que eu vou dizer? O que Deus responde para Moisés? Yahvé. Ou seja, eu sou o que sou e não há outro. Aqui Jesus literalmente faz uma conexão com a divindade dele. Ele é, eu sou, ele é o grande eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. De maneira, irmãos, que a ressurreição não é um evento. A ressurreição não é um acontecimento. A ressurreição é Jesus. É por isso que nós falamos, se nós temos Jesus, nós temos a vida eterna, porque nós temos a ressurreição. Quem tem Jesus tem a ressurreição, porque Ele é a própria ressurreição. Ele chega diante daquele cenário de morte. Ele manda tirar a pedra. Marta, obviamente constrangida com aquela situação, mais agitada do que Maria, preocupada com o que as pessoas pudessem falar ou pensar, logo adverte Jesus, Senhor, já cheira mal, tem 4 dias, já começou a decompor. Ela já tinha ido ali, irmãos, no 2º dia, no 3º dia. Eles iam até o túmulo chorar os seus mortos por semanas. E ela já tinha ido ali antes de Jesus e já havia percebido, cheirava mal. Ela faz um alerta. Mas ele responde, Marta, se você crer, você vai ver a glória. Então, irmãos, aqui está a voz da autoridade, que foi a mesma voz de autoridade sobre a criação, quando disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele clama, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. Aquele que entra morto, sai agora vivo. A voz que criou o universo, agora cria vida onde havia morte. Os laços da morte que o encerravam ali são obrigados a ceder, porque a voz da vida chega dentro daquele túmulo, daquela caverna, daquela gruta. Como diz Tim Keller, Jesus não veio apenas para consolar o luto, Ele veio para destruir a morte. E todas as vezes que o seu coração estiver chorando o luto, a dor da perda, a dor da morte, se lembre, meu irmão, Jesus não vem só para te consolar no luto, Ele vem para garantir que a morte está derrotada. Marta cria que haveria uma ressurreição no último dia. A escatologia dela estava um pouco destoada na presença daquele que é o autor da vida. E a pergunta que o texto nos provoca é essa: a gente crê como Marta? Numa doutrina futura? Num acontecimento que ainda haverá de vir? Ou a gente crê numa pessoa presente? Que já venceu a morte e que já estabeleceu o seu reino sobre todas as coisas. Então o que Jesus tem para nós, irmãos, não é algo que nós vamos receber no último dia. O que Jesus tem para nós é algo que nós já desfrutamos desde que Ele entrou nas nossas vidas. Nós já vencemos a morte já foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? O Senhor já venceu a morte, Ele matou a morte e Ele já nos deu a vida eterna, irmãos. Isso já é nosso e ninguém tira isso das nossas mãos. Então confie que o nosso Senhor tem autoridade
sobre as maiores crises da nossa vida. E não há crise maior na vida de alguém do que a própria morte. E Ele tem autoridade sobre a própria morte. E se Ele tem autoridade sobre a morte, qual é a crise que a gente vai enfrentar que Ele não seja maior? Então creia, meu irmão, que Ele pode chamar a vida onde tudo parece acabado. Creia nisso. Onde já não tem mais esperança, onde já não tem mais vida, onde a gente acha que já passou da hora, onde a gente acha que já não tem mais solução, Ele tem poder para chamar a vida daquilo que a gente acha que já não tem mais nenhuma esperança. Mas, meu irmão, nós precisamos ir além de Betânia. Porque literalmente a narrativa bíblica ela continua. E porque literalmente alguns dias depois, o Senhor Jesus não estaria diante do túmulo de um amigo. Se você segue lendo João, literalmente alguns dias depois, Jesus estaria indo para o seu próprio túmulo. Aqui em Betânia, irmãos, Ele chama Lázaro para fora. Lá no Calvário, ninguém, absolutamente ninguém, o chamaria de volta. Ele mesmo clamaria ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Em Betânia, irmãos, nós vemos Jesus chorando diante da morte, mas lá naquela cruz, alguns dias depois, Ele enfrentaria e experimentaria a morte no seu próprio corpo. E talvez a nossa pergunta nessa conclusão seja: por quê? Meus irmãos, porque Jesus não veio apenas ressuscitar Lázaro. Jesus veio morrer em lugar de pecadores, para que todo aquele que nele crê também possa ressuscitar um dia na presença dele. Ele entrou no túmulo, irmãos, para que você e eu pudéssemos sair de dentro dele. Aquele túmulo, aquele Gólgota, era meu e seu. Ele entra ali, para que nós pudéssemos sair. A cruz é o verdadeiro lugar onde lágrimas e glória se encontram. Na cruz existe lágrimas, mas na ressurreição existe glória. Na cruz existe lágrimas, mas na ressurreição existe glória. O que é esse texto tão rico, irmãos, tão profundo? O que ele nos leva a agir, a fazer, a praticar? Primeira coisa, quando a dor chegar, não interprete isso como abandono da parte de Deus. Lembre-se da história de Lázaro. Quando a dor chegar, não significa que Deus te abandonou. Mas certamente, Ele está permitindo o erguer de um palco para que a glória dele seja manifestada na nossa vida. Outra coisa, nós devemos nos lembrar que nós temos que ser Betânia, um lugar onde lágrimas são acolhidas. A gente tem que parar com essa cultura errada de irmão vem conversar, chorar, desabafar, e a gente fala: para de chorar, não chora não. Chora mesmo. Porque é nas lágrimas que a glória do Senhor se manifesta. Meus irmãos, está isso explicitamente revelado aqui na nossa missão como igreja. Deixa eu só tentar jogar rapidinho para voltar aqui. Uma igreja viva na adoração, relevante e atuante na sociedade, acolhedora. Esse é o nosso papel, o nosso chamado. Outra coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é não minimizar o sofrimento, não empurrar para debaixo do tapete, não ignorar.
Às vezes a gente fica sem palavras quando vai visitar alguém que está em luto, alguém que está enfrentando uma crise, e às vezes a gente quer falar assim, não, não chora não, como se, não, agora beleza, eu não vou chorar mais não, só porque você falou. É sofrimento, irmãos, então vamos enfrentar, mas numa perspectiva diferente. Não é oferecendo frases rasas, frases de efeito, ou achar que nós temos o dever ou a obrigação de silenciar aquela dor e aquele sofrimento. O que é que nós temos que fazer, irmãos, na dor, no luto, nas lutas uns dos outros? Ofereça Cristo. É Cristo que nós temos que oferecer para as pessoas. É Cristo que nós temos que oferecer uns para os outros. Que nós sejamos então, irmãos, essa comunidade que ajuda a desatar aqueles que Cristo chamou para fora. Percebe que Ele chama, mas quem desimpede, quem reintegra, quem abraça, quem leva de volta, são as pessoas que estão ali, a quem Jesus dá ordem, desatai-o. Que nós sejamos a Betânia que faz isso, que desata, que abraça, que reintegra, que leva de volta, que caminha junto. Que a gente fuja desse individualismo, que a gente fuja desse corporativismo, que muitas vezes é guerra dentro de nós mesmos, de achar que nós temos um gueto, um grupo, um segmento dentro da igreja, ou um perfil, e às vezes achar que nós não somos um povo. Mas talvez a sua Betânia hoje seja um túmulo, onde o próprio morto sepultado seja você mesmo. Talvez você tenha percebido que o seu espírito secou. Você não consegue mais ler a Bíblia, ou se ler a Bíblia faz por uma mera religiosidade ou obrigação, mas de repente não tem mais intimidade, comunhão. Suas orações de repente secaram, cessaram, ou de repente são orações com frases de efeito, mantendo uma religiosidade. Às vezes a sua alegria de estar na casa do Senhor, com o povo do Senhor, na presença do Senhor, foi embora, porque às vezes o sono fala mais alto, a distração, o celular, o entretenimento fala mais alto. Talvez já perdeu a paixão, o primeiro amor da evangelização, do discipulado, do serviço, e talvez Betânia hoje para você se tornou um lugar que você vai, e não algo que você é, porque deixou de servir, deixou de envolver, deixou de participar. Não é um ofertante, um dizimista, não sonha, não trabalha, não se envolve. Talvez hoje o morto seja você desse túmulo. Mas hoje, irmãos, ainda hoje, Cristo diz, vem para fora. Sai dessa caverna espiritual. Sai desse sepulcro espiritual. Sai dessa letargia espiritual, dessa indiferença, desse distanciamento. Porque na cruz, irmãos, Ele assumiu a nossa culpa. Na ressurreição, Ele venceu a nossa morte. Nas nossas lutas, nos nossos abatimentos, nos nossos esfriamentos, Ele apenas não nos consola, irmãos. Ele nos salva, Ele nos restaura, Ele nos reintegra. Vem para fora.